Seja muito, mas muito bem-vindo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Não se esqueça, você não se inscreveu? Se inscreva, faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Eu quero agradecer a todos que têm feito comentário, que têm mandado mensagens para o canal, que têm mandado mensagens no nosso privado. Que o Senhor Jesus te abençoe e te recompense. Eu amo ouvir sobre a vinda de Jesus. Até porque é uma promessa que ainda vai se cumprir. Vamos ver logo após a vinheta? Em Hebreus, no capítulo 10, verso 37, fala assim, ó. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Glória a Deus! Vamos ao tema de hoje. Como nos dias de Noé. O nosso texto base está em Mateus, capítulo 24, verso 37. E diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. É interessante quando o Senhor trouxe esse tema para mim, como nos dias de Noé, já fazem assim umas 2 semanas, e a gente vai fazendo com calma, com cautela, e pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar a fazer. E eu fiquei pensando, a volta de Jesus, ela pode acontecer num contexto semelhante aos dias de Noé, por isso que Jesus traz para nós. E nos dias de Noé, as pessoas, elas viviam para si. Elas não davam ouvido ao que Noé anunciava. Isto nos faz ficar até mais atentos, até mais cautelosos, porque nós vemos que não está diferente hoje. Que hoje as pessoas estão mais voltadas para si e as pessoas elas não dão muita atenção à palavra de Deus. Por isso que Jesus fala aos discípulos, sabe, quando eles estavam lá no lugar chamado Monte das Oliveiras, e lá Jesus ensina que nos dias de Noé as pessoas elas levavam uma vida normal, assim como no dia de hoje. Vamos ver Mateus 24, verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Eu fico muito com essa parte final do versículo. Até ao dia em que Noé entrou na arca, porque foi um divisor de águas para a humanidade, para o planeta. Não existe mal nenhum, você concorda comigo? Nas ações de comer, de beber, de casar. O fato é, as pessoas, elas estavam fazendo tudo, mas elas não queriam saber de Deus. Deus não era a prioridade das pessoas. As pessoas não tinham Deus no centro de suas vidas. A prioridade das pessoas era o materialismo. As pessoas queriam ter, ter e ter. Lucas 10 e 27 nos ensina o seguinte: e ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. As pessoas, quando elas estão tão focadas em si, elas não têm lugar nem para Deus e muito menos para o outro, para o ser humano, para um irmão. Eles não têm, porque eles estão prestando atenção neles e nada mais. E é interessante que na época de Noé, o homem escolheu viver sem Deus. E olha como a gente vê isso hoje. Efésios 4,18 diz assim, olha, eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância. Da ignorância em que vivem, né? Devido ao embrutecimento do seu coração. Nós temos escolha, nós temos opção. Ou eu vivo com Deus, ou eu vivo sem Deus, né? Não dá para falar assim, eu sou boazinha, eu faço tudo assim, do meu jeito, e Deus vai se agradar disso. Não, na época, nos dias de Noé, o homem estava focado nele. Quando eu venho a Jesus, a Bíblia fala assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie os seus desejos, as suas satisfações carnais e segue a quem? A Jesus. Na época de Noé também, o amor, ele quase não existia.
Eles casavam-se, mas casavam-se sem compromisso, sem responsabilidade. Sempre tem uma exceção ou outra, né? Mas o esfriamento do amor naquela época não era muito diferente dos dias de hoje. E Jesus fala em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então nós vemos hoje como os dias são complicados, como as pessoas não têm mais compromisso, como as pessoas não olham mais para o outro e simplesmente em satisfazer os seus desejos. Nos dias de Noé, o que aconteceu? A violência predominava. Gênesis capítulo 6, verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. É interessante que a gente vê, Deus olha, Deus dá um juízo, mas Deus avisa, Deus dá oportunidade, como a gente vê nos dias de hoje. Por isso que quando a gente vê a banalização da violência, são tantas formas de violência que nós vemos na televisão, até pessoalmente, que as pessoas não ficam mais sensibilizadas, não ficam mais chocadas, acham normais. Lembra que eu falei que os dias de Noé era dia em que as pessoas viviam normalmente? E aí o que acontece? Deus fala com Noé. E Noé, ele constrói uma arca. Mas é lindo você entender que Deus é Deus que abençoa a família. Quando Deus fala com Noé, Deus fala para ele construir a arca para ele e para a família dele. Hebreus 11:7 diz assim, olha, pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar a sua família. Olha a fé de Noé, olha a credibilidade que ele deu a Deus. Deus falou que ia chover, Deus falou que ia vir o dilúvio, que ia ser águas assim, em excesso. Noé não ficou discutindo com Deus, não ficou pedindo satisfação para Deus, não. Ao contrário, ele obedeceu. E aí a gente vê essa fala linda, que ele construiu uma arca a fim de salvar a sua família, e nós vemos que a sociedade hoje, ela despreza tanto a família, ela banaliza tanto a família. Nós vemos um pai de família, por exemplo, hoje ele quer ser agradado, ele quer ser satisfeito, ele não se incomoda a ponto dele querer se satisfazer se o preço para a satisfação dele, a alegria dele, for largar a família, for viver sem a família. Ele não vai se importar quem está sofrendo, o importante é que ele esteja feliz. Então nós vemos que nos dias de Noé não era diferente. Hebreus 13:4 diz assim, olha, digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e os adúlteros. Olha só, Deus, ele mostra para nós aquilo que o agrada e Deus mostra para nós o juízo daquelas ações que não agrada a ele. E aí a gente olha assim, opa, eu preciso tomar cuidado para estar fazendo o que agrada a Deus, né? Porque tem recompensa boa, porque em compensação aquele que faz para desagradar a Deus, não vai ser fácil, né? E aí a gente vê assim, que Deus, ele olha para o homem, ele fala assim, o homem é um ser carnal. Gênesis 6:3, vamos ver? O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O homem não queria saber de Deus. O homem queria saber da sua satisfação pessoal. O homem, ele não tinha compromisso. Na época, nos dias de Noé, existia um distanciamento do homem com Deus. É diferente hoje? Não é. Vamos ver Isaías 59:2? Diz assim, ó, são vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. É interessante, né? É o nosso pecado, é aquilo que nós fazemos para nos agradar, que desagrada a Deus, que o profeta Isaías fala que é como uma barreira entre nós e Deus, é uma separação. O pecado, ele não
nos aproxima de Deus, ao contrário, ele nos afasta de Deus. E nos dias de Noé, a terra estava corrompida, o ser humano estava cada vez mais degenerado, ele estava cada vez mais se afastando de Deus, ele estava cada vez vivendo mais para si. Gênesis capítulo 6, verso 11 e 12, que diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. É quando a gente vê Deus falando, o homem é carnal, o homem não quer saber de andar com Deus. Todas as pessoas que andaram com Deus, a gente vê na Bíblia que tiveram experiências maravilhosas. E todos aqueles que andaram para se satisfazer, a gente também vê na Bíblia que tiveram só complicações. Por isso que Deus nos mostra, para que nós tenhamos essa consciência que eu posso escolher entre a bênção e a maldição. E as pessoas na época de Noé eram pessoas preocupadas. Tanto que comiam, bebiam, davam-se em casamento, viviam para si. Elas estavam preocupadas com os afazeres desta vida, com os negócios desta vida, com o viver, como dizem elas. Mateus 6, 31 e 32 nos adverte o próprio Jesus. O próprio Jesus fala assim, ei, não andem quietos dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Aqui fala naqueles que não agradam, naqueles que não querem saber de Deus. Aí ainda fala que lindo, eu fico assim maravilhada com o cuidado de Jesus conosco. Aí Jesus fala assim, ó, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Porque realmente nós necessitamos de comida, nós necessitamos de bebida, nós necessitamos de roupas, de vestimentas. E o Senhor ele fala assim, não se preocupa quanto a isso não. E sabe de quem que eu lembrei? Eu lembrei do povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto. E olha, a Bíblia fala que Deus mandava o maná, Deus mandava água, né? Até da rocha saía água para a satisfação da sede das pessoas. E olha, a roupa e o calçado deles não estragavam, não desgastavam. Eu fico impressionada com o cuidado de Deus com o povo dele. Nós somos o povo de Deus. Você acha que Deus não tem o mesmo cuidado ainda hoje conosco? Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele fala, olha, o nosso Pai Celestial sabe do que nós necessitamos. E nós necessitamos destas coisas. Na época de Noé, as pessoas tinham resistência a Deus. As pessoas não cediam à vontade de Deus. Ao contrário, o que imperava era a vontade do ser humano. 1 Pedro 3,20. Os quais na antiguidade foram rebeldes durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio das águas. As outras pessoas não foram salvas porque elas não quiseram. Posso dizer isso? Porque elas não deram crédito à voz de Deus através de Noé. E a gente vê, olha que tremendo esse Deus, que durante o tempo em que Deus pacientemente aguardava a construção da arca. Segundo os historiadores, durou 98 anos a construção da arca. Segundo os historiadores, eu achei muito interessante isso. Quer dizer que Deus deu uma ordem para Noé durante, vamos supor que seja real o que os historiadores falaram, durante 98 anos ele construindo a arca, ele falava do que Deus mandava ele falar, ele falava que viria o dilúvio e as pessoas não davam crédito, as pessoas estavam até acostumadas a ver Noé construindo a arca. Noé avisava, ele falava, mas o que predominava eram as imaginações más dos homens. Imagina que época terrível. Gênesis 6 e 5 diz assim, olha, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente, só má. Eles não queriam saber de Deus, eles queriam voltados para si satisfazerem a si próprio. Lembra qual era a mensagem de Noé? Era a mensagem de arrependimento, era a mensagem de juízo, era a mensagem que falava, olha, se você entrar na arca, você não vai passar pelo dilúvio. Mas se você não entrar, vocês vão perecer no dilúvio. Era a mensagem
verdadeira do que Deus estava falando. Hoje a mensagem da igreja é justamente: arrependei-vos para que você seja religado a Deus através de Jesus Cristo, porque Jesus vai arrebatar a igreja dele. Quem não estiver arrependido, com seus pecados perdoados, porque Jesus, quando verte o sangue na cruz do Calvário, ele nos perdoa quando nos arrependemos. E aí o que acontece? Jesus vai arrebatar a igreja. Depois do arrebatamento da igreja, aí a gente vê o que fala Apocalipse. Então as pessoas, elas dão crédito? Não! Nós vivemos esses dias difíceis onde a gente vê famílias e mais famílias se deteriorando, homens se afastando de suas famílias, a gente vê a banalização da violência, a gente vê pessoas assim agredindo a outra sem nenhuma necessidade, sem nenhum motivo. Isso é pouca coisa que eu estou falando, né? E quantas coisas horrendas que a gente vê acontecendo. Só que aí a gente vê, isto vai acontecer. Assim como Deus fez com Noé, Deus fala que vai fazer com uma diferença, né? Que foi destruído com água, no caso do dilúvio, e Deus fala que com água ele não destruirá mais a terra. Então a gente fica atento e fica bem atento no que Deus fala para nós. A gente vê que com Noé, Deus faz uma aliança, Deus faz um pacto de salvação, pacto de livramento. E Deus fala que ele faz isso conosco. Quando eu aceito Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em mim, aí eu tenho o selo de que eu sou do Senhor. Gênesis 6:18 fala assim, olha: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Aí a gente vê, Deus fez um pacto com Noé. Noé, você vai fazer a arca e eu vou salvar você e sua família, né? E a gente vê que Deus, no cuidado com a terra, ele fez algo a mais. Deus é um Deus que zela pela palavra dele. Deus é um Deus que zela por aquilo que sai da boca dele. Deus tem compromisso com o que sai da boca dele. Jeremias 1:12. Então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou vigiando a fim de que minha palavra se cumpra. Então existe essa promessa. Deus vai arrebatar a igreja. Deus vai levar para si, para Jesus Cristo, a noiva, que é a igreja. Existe ainda a promessa que a gente vê em Apocalipse. Então a gente tem que estar atento, como foi nos dias de Noé, por isso que eu estou fazendo esse paralelo. As pessoas, nos dias de Noé, estavam desapercebidas, distraídas, desatentas, acostumadas em ver Noé construindo a arca, vendo a arca ficando pronta e continuavam suas vidas normalmente, ocupadas. Estava acontecendo sinais. Olha que mais interessante. As pessoas, elas até viam os animais entrando ordeiramente na arca, de 2 em 2, em fila. Animal é um bicho irracional, mas que obedece à voz de Deus. E aí a gente vê, o que nós estamos nos deixando distrair? Será que nós estamos tão acostumados a viver neste mundo, com a violência, com tudo que a gente vê, como nos dias de Noé, que estão acontecendo? Gênesis 7:9 fala assim, olha, entraram de 2 em 2 para junto da arca, para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Eu acho lindo, eu fico imaginando, eu não fico imaginando que Noé ficava lá caçando casalzinho de animal, casal de onça, casal de elefante, não, mas o Senhor mandava e mandava de 2 em 2 e as pessoas estavam tão desapercebidas que não viram os milagres, não viram os sinais. Noé entrou na arca e o que aconteceu? E a porta se fechou. Gênesis 7:1-16 diz assim, o Senhor disse a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante dos meus olhos. Entra, os de tua geração. Eles chegavam, olha que lindo, macho e fêmea, de cada espécie, como Deus tinha ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta atrás dele. Aí a gente vê nos dias de Noé, os homens viviam para satisfazer a si próprio. Quando a gente para um pouco para pensar a arca da salvação, na época de Noé, foi aquele barco, né? Foi a grande barca, ou como dizem outros, a grande embarcação. Só que hoje nós estamos em Cristo Jesus.
Ele é a nossa arca de salvação. É Ele que nos convida para sermos salvos. Gálatas 5,16 fala assim, olha, porquanto eu vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfarei as vontades da carne. Quando a gente vê que a carne está querendo tanto uma coisa, a gente fala assim, opa, Jesus me fortalece, me ajuda a resistir à vontade da carne. E a gente vai se aproximando de Deus e vamos fazendo aquilo que agrada a Deus. As pessoas, elas viviam longe de Deus, elas viviam focadas no momento, no aqui e agora, elas desprezavam, elas rejeitavam a oportunidade de se salvarem. Estavam desapercebidos, estavam distraídos, foram surpreendidos sim com o dilúvio. Embora Noé pregou, assim como a igreja prega, assim como nós falamos, então só estamos atentos, porque sabemos que o que há de vir virá e não tardará. Lucas 28:36, Jesus fala assim, olha, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Então, estejam atentos. Ainda Jesus fala em Mateus 24:42, para concluirmos. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Nós vimos que na arca, quando Noé entrou, os animais entraram, a porta foi fechada. Essa porta foi fechada pelo próprio Deus. Não houve salvação para aqueles que ficaram. Aí nós olhamos assim, que o Senhor Jesus nos ajude a estarmos atentos à vinda dele, fazendo aquilo que agrada a ele. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do vídeo arrebatamento e também o link do vídeo de vestes brancas, que você possa meditar, que você possa se preparar, que você possa vigiar e não se embaraçar com as coisas daqui desta vida. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.